cobrar pensão alimentícia, ou seja, alimentos na justiça. Nesse vídeo eu vou te dar diversas dicas, inclusive de ouro. Então fique até o final para anotar tudo e não perder nada. Além disso, não esquece também de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e acionar o sininho para receber todas as notificações. Meu nome é Tatiana Tavares Fracasso e eu sou advogada especialista em direito das famílias e sucessões. E nesse vídeo eu vou te ajudar a executar alimentos quando o devedor, ou seja, o pai, deixa de pagar a pensão que é arbitrada. Bem, então vamos lá. Olha só, pessoal. As pessoas têm uma dúvida assim e é a mais recorrente. O que acontece? Independente se esses alimentos são provisórios, ou seja, por meio de uma decisão interlocutória no meio do processo, ou se são alimentos definitivos, já há uma sentença, eles podem ser executados em uma ação autônoma, que vai tramitar como processo principal. Então vamos lá, vem aqui comigo que eu vou te explicar como funciona. Bem, com um dia de atraso já é possível entrar com ação de execução de alimentos. Porém, com um dia de atraso não é possível pedir ainda a prisão do devedor de alimentos. Isso nós advogados sabemos, mas você que não é advogado e precisa dessa informação está sabendo agora. Porque somente depois de 3 parcelas atrasadas é que é possível pedir a prisão do devedor de alimentos. Mas nesse caso eu já indico que com um dia de atraso na pensão já entre com a ação de execução de alimentos. Por quê? Porque daí o processo já começa a tramitar, porque a gente sabe que tem todo um caminho a ser seguido. O executado tem que ser citado, ele tem prazo para apresentar uma justificativa ou então pagar os alimentos. A gente sabe que tem todo um caminho que precisa ser respeitado, então é importante que se entre com essa ação de execução de alimentos. Por quê? Porque se ele não pagar com uma parcela atrasada, 2 parcelas atrasadas, e o processo está tramitando e já venceu a 3ª parcela, você pode, dentro do processo, já solicitar a prisão do devedor de alimentos. E isso é muito importante. Por isso, eu sempre sugiro a todos e digo que entre com a ação de execução de alimentos, mesmo com uma parcela atrasada. Ou seja, mesmo que foi um dia de atraso, já é motivo para se entrar com a ação de execução de alimentos. Para vocês que estão aqui me assistindo e acompanhando, a base legal para a ação de execução de alimento pelo rito de expropriação se dá a partir do artigo 528 e seguintes do CPC, ou seja, do Código de Processo Civil. É ele que regulariza, esse artigo e seguintes, que regularizam a tramitação da ação de execução de alimentos. Como eu disse para vocês, independente se é alimentos que foram arbitrados de forma provisória, uma eventual liminar, ou definitivos após uma sentença. Isso independe qual dos dois sejam. É possível, em cada um dos casos, entrar com a ação de execução de alimentos. Então, assim, ó, pessoal, quando vocês entrarem com a ação de execução de alimentos, já demonstram as condições financeiras do pai, provavelmente o devedor de alimentos, já demonstrem por meio de fotos, publicações em redes sociais, documentos que vocês tenham ou que já estejam instruídos no processo, conversas de WhatsApp que vocês têm com o genitor, com o pai da criança, demonstrando que ele tem sim condições de pagar esses alimentos e que ele está agindo de má fé em não cumprir com a verba alimentar, juntem tudo isso e incluam no processo, porque ele vai ser muito importante, inclusive, para no decorrer do processo conseguir comprovar a capacidade financeira do pai e que o pai sim está agindo de má fé, no caso o devedor de alimentos, pelo não pagamento da verba alimentar. Quando eu falo verba alimentar, eu estou falando de pensão alimentícia, mas nós advogados sabemos que pensão alimentícia não é a expressão correta. A expressão correta é alimentos, é verba alimentar. Então, toda vez que eu falar em alimentos, saibam que eu estou falando de pensão alimentícia. É muito importante também que na petição inicial vocês já apresentem o cálculo do débito atualizado. E mais uma dica importante: já deixam descrito no processo que é para a cobrança da parcela vencida e das vincendas, ou seja, vocês estão cobrando o que ele não pagou e o que ele ainda não, provavelmente, não irá pagar. Então, todas elas, as parcelas aqui venceu, as que irão vencer, farão parte dessa ação de execução de alimentos no processo. Uma informação muito importante: caso a criança tenha alguma necessidade especial, e isso pode acontecer, como por exemplo, necessita de algum atendimento médico de caráter de urgência, uma medicação em razão de alguma necessidade ou alguma deficiência que ela tenha, se ela necessita de um alimento especial em razão disso, pode ser que a criança tenha algum tipo de tolerância, como por exemplo a lactose, façam dentro de um processo um pedido liminar em caráter de urgência. Por quê? Porque nesse caso ele vai tramitar mais rápido. Pessoal, a gente sabe que a ação de execução de alimentos tem uma tramitação especial em razão
de estar tratando de questões de direitos de menor. Mas mesmo assim, uma liminar neste caso é muito importante para demonstrar ao juiz a necessidade de que esse processo tramite de uma forma mais célere ainda, porque de um lado nós temos um devedor de alimentos, que nós sabemos, mas do outro aquele que está buscando o seu direito, uma necessidade além do especial. Mais uma dica importante que eu dou aqui para vocês. Digamos que não foi a primeira vez que você teve que entrar com uma ação de execução de alimentos porque aquele pai, aquele devedor, deixou de pagar a pensão alimentícia, que é a segunda vez que você tem que entrar com essa ação. E eu já vou dizer para vocês que isso é extremamente normal, que o devedor de alimentos, você entrou com uma ação de execução, ele vai deixar atrasar uma parcela, duas parcelas. Na terceira parcela, quando for pedido a prisão do devedor de alimentos, normalmente eles vão correndo pagar aquele débito, aquela verba alimentar. Eles continuam depois, eles voltam a pagar de forma correta. Quando o processo é baixado, o que eles fazem? Deixam muitas vezes novamente de pagar os alimentos. Por quê? Porque eles sabem que você vai ter que entrar com um novo processo, que vai começar tudo do zero, que não tem como por um dia de atraso, ou por uma parcela atrasada, ou duas parcelas atrasadas em um novo processo, pedir a prisão. Então, nesse caso, se ocorrer de você ter que, por 2 vezes, 3 vezes, não importa quantas vezes for, entrar com um novo processo para pedir a execução dos alimentos, eu sugiro que vocês peçam que seja averiguada a conduta de prática de abandono material. Gente, isso é um crime assim descrito em lei. Então, o artigo 532 do Código de Processo Civil assim diz: verificada a conduta procrastinatória do executado, e aqui está a grande questão, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. O que eu sugiro que seja feito e eu costumo fazer nas minhas ações? Porque aqui a gente também tem muitos casos assim. Eu peço a aplicação do artigo 532 e lá no final, nos meus pedidos, eu digo assim: ó juiz, não é a primeira vez que a gente tem que entrar com essa ação de execução de alimentos. O devedor, ou seja, o pai da criança, está agindo de má fé, fazendo com que a gente use do judiciário para cada vez ter que entrar com uma ação nova de execução de alimentos. E ele está, na verdade, procrastinando, ele está empurrando com a barriga o pagamento da verba alimentar, dos alimentos que ele deve ao filho ou à filha que seja. Então, nesse caso, peçam para que o juiz dê ciência ao Ministério Público para a prática do crime de abandono material. Por quê? Porque além do pai estar com uma ação de execução de alimentos, que ele responde por isso e ele tem que pagar esse débito alimentar, senão ele vai preso, ele ainda vai ser investigado pela prática do crime de abandono material. Ou seja, em um outro processo, provavelmente, se comprovado for, ele responde criminalmente por este ato. Então isso é muito importante, é uma dica extremamente valiosa. Para quê? Para que o devedor se dê conta de que a conduta dele é totalmente repudiada e que isso não pode acontecer. Bem, como eu falei para vocês, a base legal é no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil. Vocês têm que, nos fundamentos jurídicos, colocar isso na petição de vocês e lá nos pedidos, além de pedir a citação do executado para pagar os alimentos, apresentar o débito atualizado. Peçam também para que o processo contemple a parcela vencida e as vincendas. E como eu falei, o mais importante, que seja averiguada a prática do crime de abandono material, disposta lá no artigo 532 do Código de Processo Civil. Uma ação de execução de alimentos, basicamente, é isso, pessoal. A gente entende e sabe que não seria necessário ter que cada vez mover o judiciário para fazer com que o pai, com que o genitor, cumprisse com a sua obrigação alimentar. Mas, infelizmente, isso acontece. Nesse vídeo, eu explico para vocês e dou dicas práticas, dinâmicas e muito objetivas e pontuais para que vocês façam uma petição inicial e ingressem com uma ação de execução de alimentos de uma forma bem objetiva e pontual, apresentando o débito, o cálculo do débito alimentar, as provas necessárias, que vocês indiquem de onde veio o arbitramento dos alimentos, que pode ser tanto de uma decisão interlocutória quanto de uma sentença, e vocês instruam muito bem esse processo. Por quê? Para evitar que saia um despacho, para que seja sanado algo que não foi dito ou não foi juntado ao processo. Então tomem bastante cuidado, instruam ele de forma correta para que ele seja célere, para que o primeiro despacho seja de imediata citação e quanto antes o devedor receba essa situação, que ele faça o pagamento e não pagando, vencendo a terceira parcela. Hoje vence a terceira parcela,
amanhã mesmo vão lá no processo, peticione e peçam a prisão do devedor de alimentos, porque eu garanto para vocês que na grande maioria das vezes, saindo do despacho, deferindo a expedição do mandado de prisão do devedor de alimentos, eles saem correndo e pagam o débito da verba alimentar. Bem, pessoal, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, explicar de uma forma bem objetiva e clara e bem pontual como funciona a ação de execução de alimentos, pontuando as questões mais importantes e aquilo que deve ser levado para o processo e assim ter uma celeridade e a satisfação do crédito de quem está pleiteando os alimentos. Eu agradeço a audiência de vocês, meu muito obrigada de coração. Comentem o vídeo, deixem as dicas, sugestões sobre algo a mais que vocês queiram que eu comente em algum outro vídeo. E principalmente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Meu muito obrigada!